Olá, meu nome é Camila e junto com a Alessandra nós vamos apresentar aqui um trabalho sobre o atletismo que foi desenvolvido com 3 turmas de 8º anos da MF Marcílio Dias, pertencente à DREFO, da Prefeitura Municipal de São Paulo. Bom, antes de falar sobre o relato em si, é bom contextualizar esse momento em que ele foi realizado. Então, após um longo período de greve, em que a rede lutava por condições seguras ao retorno presencial, dentre outras questões, eu retorno após 60 dias, em junho, e assumo essas turmas de uma professora que estava de licença. Bom, ao chegar na escola, as turmas eram divididas, então assim, o trabalho todo ele foi híbrido. Então as turmas eram divididas em 3 grupos nessa época e a cada grupo, cada semana, um grupo comparecia à escola para ter as aulas presenciais. A presença ainda não era obrigatória. Posteriormente, passado um período, mais ou menos uns 2 meses, há uma nova reorganização e as turmas elas foram divididas em 2 grupos. Então ia alternando a semana que eles estavam presencialmente com a gente. Então, bom, eu retorno em junho e volto aí fazendo levantamento sobre as práticas corporais que os estudantes realizaram durante a pandemia ou estavam realizando. E aí eu aproveitei também a proximidade dos Jogos Olímpicos e iniciei o trabalho conversando sobre essa temática das Olimpíadas. Pensando aí nos alunos que estavam no remoto, eu elaborei um quiz, utilizei o WordWall, um programa chamado WordWall, e elaborei um quiz para ficar mais interativo e começar a aproximar da temática dos Jogos Olímpicos, com aqueles que estavam no remoto. Acabei utilizando também no presencial e aí fui conversando com os estudantes, tentando levantar aí alguns conhecimentos. Tivemos um bom retorno, teve um bom retorno em relação a esse quiz, daqueles que estavam participando, que eles estavam tendo acesso ao ensino remoto, porque no geral o acesso era baixo, então daqueles alunos que estavam tendo acesso ao Google Sala de Aula, tivemos um bom retorno. E aí, nessas conversas, nesse levantamento, eu vi que tinha alguma confusão, ou alguns itens em relação à história das Olimpíadas, da era moderna e da era antiga, que tinha uma confusão ali, Então eu resolvi passar um vídeo que falava um pouco, pensando no ensino remoto, que mostrava a história das Olimpíadas. E pedi para os estudantes, a partir desse vídeo, que eles construíssem aí questões no formato do quiz, Então, que eles buscassem outras fontes, outras informações e elaborassem, um teste, das questões que trouxessem aspectos históricos, outras informações aí sobre a história das Olimpíadas. Bom, um dos conhecimentos que foi compartilhado foi essa relação das corridas com os Jogos Olímpicos, Então, essa relação, de provas do que a gente chama agora, de atletismo, com as Olimpíadas. Então, a gente optou, por tematizar. Além do mais, essa era uma prática, que a gente poderia manter o distanciamento social. Então, por isso que nós optamos por seguir esse caminho. A partir daí, eu comecei a levantar quais conhecimentos que eles tinham sobre o atletismo. E eles falaram, citaram algumas provas de velocidade, barreira, revezamento, falaram sobre o arremesso de peso e do salto em altura. Com relação aos atletas, eles comentaram que eles são pessoas rápidas, pessoas fortes, e também falaram, não souberam citar nomes de atletas brasileiros e muito menos de atletas femininos, de mulheres, e apenas falaram do Usain Bolt. Bom, então, a partir daí, na aula seguinte, nós fomos para a vivência corporal. Então, eu pedi para que eles me falassem como acontecia, as corridas, nas Olimpíadas, quais elementos que eles percebiam, Então, eles falaram, que iniciava de forma agachada e tinha o tiro
E aí acontecia, né, a corrida. E a gente foi tentar vivenciar. E a partir dessa vivência, eles reclamaram, né, sobre a saída, né, a saída agachada. Ah, professora, a gente demora muito para levantar para conseguir correr, incomoda, né, melhor a gente fazer em pé. Aí eu falei assim, tudo bem, então vamos fazer as nossas corridas aqui em pé. E aí, enfim, nós realizamos, e aí a partir dessa saída, eu busquei, né, compartilhei na aula seguinte, no remoto também, algumas imagens de como a saída, o bloco de saída foi se modificando durante o tempo. Então, a intenção foi eles perceberem como era, né, que era a saída era da forma em pé, né, acontecia de forma em pé, e depois ela foi se modificando e o bloco de saída, ele também foi se modificando com o tempo. Então, eu compartilhei com eles essas informações. Comentei com os estudantes e trouxe também imagens da Rosângela Santos, uma mulher brasileira, negra, que tem o recorde de 10 segundos e 91 centésimos, né? E trouxe da Alison Felix, que supera a quantidade de medalhas do Usain Bolt e conseguiu até, né, marcas, né, novas medalhas após a maternidade, logo após, né, ter um filho. Então, a gente comentou um pouquinho o porquê dessas mulheres, né, terem essas marcas tão incríveis e a sala não conhecer e seus nomes não serem tão divulgados, né? Então, a discussão foi nessa direção. Posteriormente, eu passei jogos online, né, com as corridas, né, com a corrida de velocidade. Passei vídeos da corrida de obstáculos e com barreiras, de revezamento. Então, a dinâmica do trabalho foi um pouco, pensando no online também, passar esses vídeos e a gente tentar fazer a leitura desses vídeos, né? Eu lembro que do revezamento surgiu um desafio, né? Eu falei assim, como nós vamos criar aí a nossa corrida de revezamento, já que a gente não poderia compartilhar material. Então, a partir da própria sugestão dos estudantes, nós estabelecemos a zona de passagem, que a partir do momento que o colega chegasse na zona de passagem, o outro poderia sair, né, dar continuidade à corrida. Então, essa foi uma sugestão que os estudantes trouxeram. E aí a gente foi criando aí nossa corrida na quadra, não tinha outro espaço em que a gente poderia vivenciar, assim, ao redor. E nós fomos tentando o tempo todo aí tentar ver vídeos e realizar algumas leituras. Logo após, nós trabalhamos na marcha atlética, não foi algo que apareceu no mapeamento, então eu resolvi passar um vídeo mostrando ali os marchadores. Os estudantes comentaram que eles nunca tinham visto ou ouvido falar. E nesse momento teve algumas risadinhas e algumas falas. Nossa, como eles rebolam, que gay, né? Umas falas nessa direção. Então, depois a gente foi para a vivência corporal. E nesse momento, alguns estudantes se recusaram, né, a fazer, a tentar, a vivenciar ali, né? E aí questionados por o porquê, né, gente, mas por que não vai vivenciar? Eles, professor, isso eles rebolam, é coisa de gay, viado, eu não vou fazer isso, coisa de viado, nada a ver ter isso na educação física, né? E aqueles estudantes que se propuseram a fazer, né, a vivenciar, eu escutei também risadas de meninas com relação a esses meninos que estavam ali vivenciando, né, praticando. Umas risadinhas ofensivas, de chacota mesmo. Então, a partir daí, uma ação que eu busquei fazer foi entrar em contato com a Confederação Brasileira de Atletismo, porque eu não conhecia ninguém que praticava marcha atlética, das pessoas, né, dos colegas de educação física também ninguém conhecia.
Então eu falei assim, eu vou entrar em contato com a confederação para ver se a gente consegue o depoimento de algum marchador, se a gente consegue alguma interação por meio de vídeo. E nisso a confederação entrou em contato com os marchadores que estavam em Tóquio nas Olimpíadas. Nesse momento, as Olimpíadas já tinham se iniciado e logo mais iria começar as provas da marcha atlética. Então a confederação entrou em contato com os atletas lá em Tóquio e eles gravaram um vídeo, especialmente para a MF Marcílio Dias, relatando aí sobre a experiência deles, sobre esse preconceito, né? Relatando um pouco sobre o que eles passaram e a visão deles em relação à marcha atlética. Fala galera do MF Marcílio Dias, quem fala aqui é o Matheus Correia, atleta da marcha atlética também. Como o Caio e o Lucas já falaram aí, a nossa prova é um pouco diferenciada, né? Tem essa parte do rebolado que às vezes acaba causando um pouco de preconceito pelas pessoas que desconhecem nossa prova, né? Mas a nossa prova ela é olímpica, ela tá aqui, ela é muito honrosa, é uma prova difícil, que exige muito treinamento e no começo realmente às vezes acaba causando um pouco de estranhamento pelas outras pessoas, mas é uma prova que com o tempo vai conquistando. Eu já comecei a treinar em bairros que ninguém conhecia, que ninguém tinha visto a marcha atlética e com o tempo as pessoas foram se acostumando. Quem ria no começo depois começou a bater palma, porque viu que é uma modalidade difícil, que merece respeito. E é isso galera, a gente está aqui treinando em Tóquio, logo chegando pro dia da prova. E a gente está contando aí com a torcida de vocês, beleza? É nóis, tamo junto aí, valeu! O vídeo teve um grande impacto na escola. Os alunos não conheciam Caio Bonfim, o Matheus Correia e o Lucas Mazo, mas ficaram extremamente felizes com o fato deles falarem o nome da escola. Então, né, a partir da sugestão, né, deles e de alguns professores, nós elaboramos um vídeo de agradecimento e desejando boa sorte nas provas que iriam começar na semana seguinte. Nós, professores da MF Marcílio Dias, torcendo pelos atletas da Marcha Atlética do Brasil. Vai, Brasil! Vai, Brasil! Vai, Marcha Atlética! Oi, eu sou a Lorena da MF Marcílio Dias e tô aqui para desejar uma ótima prova para a equipe de marcha atlética. Eu quero muito que vocês vençam, eu tô torcendo bastante e eu vou assistir com certeza essa competição. E é isso, um grande abraço e tudo de bom para a equipe de marcha atlética brasileira. Oi, atletas, meu nome é Nicolas, sou do primeiro A. Estamos torcendo por você. Vai, Brasil! Boa sorte! Um beijo! Estamos da torcida! Lucas Mazo e Caio Bonfim. Matheus Correia e Erika de Sena, nós adoramos o vídeo. MF Marcílio Dias está torcendo por você. É importante destacar que entre o recebimento do depoimento aí dos atletas, que foi rápido, essa resposta foi muito rápida, eu passei um vídeo que trazia elementos sobre a marcha atlética, né? Então, alguns aspectos históricos, quais são as provas, que são de 20 e 50 quilômetros, o que chamou a atenção dos alunos, né? E de como ela se realiza, né? Mais detalhes aí sobre essa técnica. Logo após, eu trouxe uma reportagem publicada na Isto É, que falava sobre os preconceitos em relação à marcha atlética. E lá tinha o depoimento, né, dos marchadores, né? Então os homens comentam ali que ao treinar na rua recebiam vários xingamentos, xingamentos homofóbicos, e também tem o relato de mulheres que dizem, né, que ao realizar os treinos na rua, muitas vezes recebem esses xingamentos e são assediadas, né?
E aí essa reportagem suscitou o debate na sala, né? Então, como o machismo ele acaba afetando a todos. E aí as meninas foram se posicionando e foram compartilhando várias situações em que elas se sentem constrangidas, que são assediadas, né? Então foi um momento muito importante, muito bacana, que aconteceu aí essa discussão. Bom, aí mesmo assim, né, eu falei, queria ainda trazer mais elementos aí sobre as falas homofóbicas, né? Então, enquanto eu fui preparando, né, buscando mais materiais e outras ações, nós fomos dando continuidade às aulas, né? Principalmente as vivências práticas, dando continuidade no atletismo. E aí também, como logo após as Olimpíadas iria começar as Paralimpíadas, eu não tinha me atentado nos vídeos que eu fui colocando, em colocar vídeos com atletas, né, deficientes. E aí, depois de perceber isso, né, eu falei, poxa, eu vou começar a colocar aqui antes de começar as Paralimpíadas. E aí eu comecei a trabalhar tanto os saltos como os arremessos, então eu já procurei trazer vídeos, né, para a gente realizar a leitura com esses grupos aí presentes. E foi bem interessante, né, trouxe também alguns elementos das Paralimpíadas, né, então eu mostrei para eles em determinado momento como as Paralimpíadas elas são organizadas, né? Então como acontece a divisão, né, das deficiências, das provas. Então a gente teve acesso a isso também. Mas o que suscitou, principalmente quando eu comecei a trazer os vídeos, né, de deficientes realizando, eu comecei a perceber que eles muitos deles, né, houve comentários que não sabiam que os deficientes competiam, né, e que tinham provas específicas para os deficientes, né. Então, eu fui dando continuidade aí, né, começando aí os saltos e os arremessos, tentando sempre trazer esse olhar aí, enfim, pessoas deficientes praticando, e foi bem interessante nessa direção. Teve um momento em que uma aluna, ela comentou, foi no arremesso, né, no arremesso de peso, nossa, professora, esse atleta, ele tem um corpo, ele é forte, né, mas ele é muito diferente do pessoal, dos homens lá da academia, né, e ela, né, falou, né, professora, ele é gordo, né, é estranho, né, porque ele não é musculoso. E aí, a partir daí, eu joguei essa questão para a sala e a gente discutiu, né, o que seria um corpo atlético, né, pensando aí nessa ideia, né, que as Olimpíadas, né, que as competições, né, vão buscar o mais rápido, o mais forte. Existe um corpo atlético, né, tem um certo padrão, isso modifica. E aí, nesse meio tempo, eu fiquei sabendo de uma exposição chamada Ser Atleta, que foi organizada pelo Sesc Itaquera e que vem trazer um pouco da história das Olimpíadas e outros elementos a partir da visão dos atletas. E ela foi dividida em 5 eixos, então, ser diferente, ser mulher, ser migrante, ser LGBTQI, PA+, ser negro e negra. E vem trazendo aí relatos dos atletas, né, paralímpicos e dos atletas olímpicos. Bom, eu marquei essa visitação, conversei já de antemão com os monitores para que eles dessem um enfoque nas discussões, principalmente no LGBTQIA+, e também no ser diferente. Esses monitores, eles têm, né, uma formação em diferentes áreas, o que foi muito legal no dia do encontro, né. E aí, o site também é bacana, né, é interessante até divulgar, a curadora é a Kátia Rubio, e ela traz, assim, vários elementos da história das Olimpíadas a partir de diferentes perspectivas, e faz essa relação sobre... com os aspectos da sociedade, históricos da sociedade, né? Bem bacana.
E aí, né, no dia do encontro, eu agendei, né, convidei quem estava no remoto para entrar, mas nós não tivemos participação, foi mesmo a participação de quem estava no presencial. Então, nós fizemos o encontro com 2 salas ao mesmo tempo, interagindo pelos telões, e foi bem bacana, teve uma ótima participação. Os monitores, eles trouxeram várias discussões relacionadas aos corpos e identidades, né? Então, puxaram, né, discussões sobre um padrão de um corpo de um atleta, sobre um padrão de beleza, né, e como ele vai sendo construído na sociedade. Passaram, né, vídeos de atletas, né, gays, lésbicas, falando, né, sobre a trajetória, sobre as lutas, né, as dificuldades que tiveram. Então, por exemplo, né, de uma discussão que se colocou lá foi sobre como um atleta, né, trans, por exemplo, a dificuldade ou mesmo homossexual, a partir do momento que ele se assume, a dificuldade em conseguir certos patrocínios. Então eles foram trazendo aí, né, dados como, por exemplo, da mortalidade, né, de transexuais, negros, deficientes, e tocaram também no assunto das brincadeiras homofóbicas, né? Então foi bem legal, os estudantes interagiram muito bem e tivemos depois uma avaliação bem positiva desse encontro. Divulguei, né, o site, né, da exposição para os estudantes, para que depois eles acessassem, né, com mais calma e entrassem, porque são várias informações, vários elementos que depois acessassem, né, mas com mais calma. No encontro seguinte, nós conversamos sobre as percepções com relação ao encontro e relembramos, né, o processo que a gente veio passando aí durante esses meses. E aí eu pedi uma avaliação escrita, né, sobre todo o processo e aquilo que marcou, né, nos estudantes. No geral, nesse dia, teve relato, né, de uma estudante que é homossexual, e ela falou que ela se sentiu bastante representada e ficou muito contente, né, por fato da gente tocar nesses assuntos, né, tocar no assunto da homofobia. E para mim foi bem legal ter esse retorno dela. E outros estudantes também comentaram ter sido tocados tanto pelo vídeo, né, dos marchadores quanto da exposição. E aí a gente encerrou logo que nós terminamos o trabalho, a professora que estava de licença retornou, e aí nós terminamos aí e finalizamos aí o estudo do atletismo.